categoria que vem no site, um exemplo de profissional da rede estadual que se encaixa nessa categoria, né? Então, quais são os grupos da rede estadual que se encaixam e exemplos das redes municipais que se encaixam nessa categoria. Isso vai trazer maior clareza. E aí aparece que, mas Patrick, eu tive um problema aqui, eu acabei cadastrando uma pessoa errada, né? Eu coloquei lá uma pessoa em outro grupo, já foi ratificado, você recebeu o QR Code. E agora eu estou com medo porque isso pode configurar fraude, né? Eu posso ser penalizado por isso? A resposta é não. A penalização está prevista para quem fura a fila. Ou seja, para quem não tinha direito à vacinação e tentou usar de algum meio para ter direito à vacinação. Então, eu, Patrick, trabalho aqui na Secretaria no órgão central e fiz o meu cadastro como professor de uma escola para ver se eu conseguia ser validado. E aí, conversei lá com a gestão da escola me validou. Isso é furar fila. Isso implica numa penalização que, pela lei 17.320, no caso do servidor público, é de R$98 mil. Né? Isso é furar fila. Agora, eu sou servidor de uma escola, trabalho numa escola, e aí eu fiz o meu cadastro errado. Eu era servidor de uma... trabalho na escola de ensino médio, me cadastrei na escola de ensino fundamental, né, como professor de ensino fundamental. Isso não é furar fila. Ambos os profissionais tinham direito ao benefício, à vacinação nesse momento da fase 1. Então, isso é importante estar claro para todo mundo. Daqui para frente, vamos atentar a tabela. É importante a gente seguir o que está na tabela, até para a gente conseguir fazer a validação dos dados depois. Entender quantos profissionais de cada rede, de cada tipo de escola, foram de fato vacinados. Mas quem já fez o cadastro e ratificou ele de outra maneira, desde que o profissional esteja incluso no grupo elegível, vocês não precisam se preocupar, neste momento, com a questão da lei de penalização de fraude. Não configura fraude. É importante que depois a gente vai voltar com vocês para entender, de fato, onde cada profissional deveria ter estado, mas todos entenderam que todos eles fazem parte aí do grupo de vacinação. Então, esse é o primeiro ponto, tem gerado muitas dúvidas. A gente publicando essa tabela, a gente, a partir de agora, segue esse padrão para garantir que a gente não tenha dúvida. Foi, Márcia? Eu posso aproveitar essa dúvida para falar dos ADIs, que está tendo muita pergunta sobre os ADIs, que são nossos... Tá. Então, aproveitando, muitos secretários de educação ficaram preocupados que, a princípio, a gente chegou a falar que poderiam cadastrar os ADIs como cuidadores e depois, na lista da saúde, numa lista de orientação que foi para a saúde, eles estariam como professores, porque achou melhor classificá-los como professores. Então, só para ratificar, é o termo que a gente está usando mais agora aí nessa vacinação, só para ratificar essa orientação do Patrick. Então, trazendo um exemplo, os secretários, os diretores de escola, os próprios ADI que se cadastraram, né, como cuidadores, não se preocupem porque terão direito à vacina. Como o Patrick disse, não é uma fraude, foi só uma questão de entendimento, então isso não configura aí, uma questão, né, de má fé, tá? Então, só para deixar tranquilizado aí os secretários, que essa foi uma dúvida muito recorrente no dia de hoje entre os secretários municipais. Obrigada, Patrick. Imagina, Márcia. E aí, é importante, a partir de agora, vamos seguir a tabelinha que a gente vai publicar no site, para a gente ter menos trabalho com vocês no pós-vacinação, né? Que vai ser categorizar esses profissionais aí que entraram, por exemplo, como cuidador dentro da categoria de professor, entender o que de fato era cada um ali. Aí, Patrick, mas eu fiz o cadastro, então, e validei um segurança na minha escola. Sei que a segurança não está entrando agora nesse momento, mas fiz errado, eu acabei validando. A gente precisa ser informado. A pessoa não faz uso da vacinação nesse momento. Então, é importante a gente fazer o levantamento desses casos de funcionários que não fazem parte do grupo e, porventura, tenham vindo a ser validados. Então, muito importante que a gente saiba, e aí lembrando que todo mundo aqui que participou do processo de validação é responsável pela informação. Então, informação fundamental. E aí, só para finalizar, antes de passar para... Patrick, foi, Márcia? Surgiu também essa pergunta. Funcionários que foram ratificados de forma errada, como esse seu exemplo, por exemplo, ratificou um segurança e ele não faz parte agora, ou ratificou alguma coisa que estava errada. Aonde que passa essa informação? Qual é o canal? Aquele de atendimento, ponto Educacau? Tem um canal específico? Não, Camila está mexendo.
ela vai, na sala dela, a Camila trata desse tema com eles, como a gente faz para corrigir informações que tenha sido fornecida errada. Tá. Você tá no mute, Camila, a gente não conseguiu te ouvir aí. Oi, passo sim, Patrick. Passo sim. Tá bom. Obrigada. Abordamos esse assunto depois, né? Você vai terminar sua fala e a gente já fala sobre isso. Exatamente. E aí, para finalizar, a gente passar a palavra para a Camilinha, então, esse tema tem aparecido muito, e aí um outro tema que tem aparecido muito e os servidores terceirizados, né? No momento que ocorre a validação deles, de fato, os servidores terceirizados ainda não estavam liberados para validação, o que não quer dizer que eles não entram nessa fase de vacinação, né? Optou-se, primeiramente, por fazer a validação dos servidores, os estatutários e os com contrato temporário diretamente das redes públicas e privadas, e, num segundo momento, fazer os terceirizados. São blocos grandes de servidores, de funcionários, e, ao mesmo tempo, eles exigem um processo, um fluxo de validação diferente, né? E aí, a Camilinha vai falar um pouco sobre isso também, a gente vai tirar dúvidas de vocês sobre isso, mas não é nenhum problema, né? A gente vai fazer a liberação dos terceirizados, inicia o processo deles hoje de validação. E aí, encerrando essa fala aqui, passo para a Camilinha, e depois da Camilinha a gente abre para a pergunta e bater um papo com vocês sobre as dúvidas que vocês tiverem. Ô, Patrick, é bom a Camila, antes da Camila entrar, eu estou olhando o chat aqui, a grande pergunta do dia é, eu não recebi meu QR Code. Então, acho que a Camila tem uma boa novidade aí, e eu acho que isso vai ajudar muito, porque é a grande maioria aí que está perguntando sobre o QR Code. Bom, vamos lá, Camila? Vamos lá. Pessoal, então, boa tarde para todos. Vamos começar, então, falando de uma novidade muito boa aí para todo mundo que está ansioso porque não recebeu o comprovante com o QR Code. Na verdade, eu tenho duas notícias muito boas em relação a isso, tá? A primeira boa notícia é que você que não recebeu o e-mail, você mesmo agora pode acessar o site do Vacina Já Educação, né? E imprimir o seu comprovante. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Posso compartilhar minha tela aqui, produção, para mostrar rapidinho como é que vocês fazem isso na prática? Vamos lá, eu vou dar um share aqui da minha tela. Olha só, acho que já está carregando aí para vocês, né? A minha tela aqui. Eu estou no site do Vacina Já, né? .educacau.sp.gov.br. Você pode entrar desta forma ou o vacina.sp.gov.br/educacau, né? Funciona das duas formas. Quando você cair aí na página inicial do cadastro, onde digita o CPF e o código CAPTCHA, né? Que é o código de segurança, vocês vão, então, digitar o CPF de vocês. Eu estou pedindo licença aqui, estou usando o CPF do Carlos, tá? Que é professor e também a NIT aí na diretoria Centro. O Carlos sempre nos ajuda aqui com os testes, então um agradecimento especial aí para o Carlos da DE Centro. Eu perguntei para ele se eu podia usar o CPF dele para mostrar aqui em tempo real, ele disse que sim. Então, olha só, eu digito aqui, tá? Clico em próximo, opa, digitei o código errado. Então, vamos lá. Aí, o sistema ele vai cair nessa telinha, né? Aquela tela de cadastro, né? E ele direciona aqui, ó, para uma declaração, né? Com os dados do profissional, CPF, data de nascimento. E aí, quando eu clico aqui em baixar documento, ele baixa esse documento aqui para minha tela, ó, que é um PDF, né? Com um brasão aqui, um QR Code, né? E aqui alguns logos do governo e do Vacivida, tá? Então, é esse comprovante aqui que vocês vão imprimir e levar no local da vacinação, tudo bem, pessoal? Então, quem não recebeu, não precisa se preocupar, tá? O que vocês podem fazer? Entrar de novo lá no site onde vocês fizeram o cadastro, mesmo os servidores da rede estadual, tá? Isso para todas as redes. É lógico que tem um ponto importante aqui, né? Para os servidores das redes municipais e privada, federal, estadual, outras, para o seu QR Code ficar disponível lá no site, você precisa ter sido aprovado e ratificado, tá?
Se você é de alguma dessas redes e o seu QR Code ainda não está aparecendo lá no site, né, você precisa aguardar a unidade escolar realizar a aprovação do seu cadastro. Mas para os servidores da rede estadual, já está disponível lá no site, tá, pessoal? Essa é a primeira boa notícia. E a segunda boa notícia, né, várias pessoas realmente reclamaram para nós que não tinha recebido o comprovante por e-mail, e aí a gente fez uma investigação aí essa noite e conseguimos identificar que realmente tinha um problema no envio de e-mails em massa, tá? Então, nós corrigimos essa inconsistência e colocamos para reenviar o comprovante de todo mundo. Então, já tem bastante gente aí, até no grupo dos dirigentes, o pessoal já começou a sinalizar que o comprovante já estava sendo recebido nos e-mails, tá? Então, são dois caminhos. Primeiro, que a gente está reenviando, quem não recebeu, com certeza vai receber no e-mail. Segundo, que se a pessoa não quiser aguardar o recebimento do e-mail, ela pode acessar no site do Vacina e imprimir o comprovante por lá, tá? Um outro ponto importante sobre isso é que, Camila, quando a escola ratificar meu cadastro, instantaneamente já vai aparecer o QR Code? Não, por enquanto, está levando alguns minutos para a gente poder sincronizar essas bases, tá? Mas nós já estamos também atuando para automatizar isso em tempo real, né? A ideia é que a pessoa acabe de ter o cadastro aprovado, já apareça o QR Code, tá? De qualquer forma, para quem não apareceu de forma instantânea, aguarda uns minutos, tenta daqui a pouco que até o final do dia estará disponível lá no site, tá? Reclamaram para a gente também uma inconsistência, que para algumas pessoas o QR Code estava sendo gerado com a data de nascimento zerada. A equipe da Prodesp já identificou esse problema, já fez a correção e estão subindo a atualização agora, dentro de alguns minutos. Quem estava gerando esse QR Code com a data de nascimento zerada pode regerar lá no site, que já vai estar com a data certinha, tá bom, pessoal? Então, essa inconsistência também já foi corrigida e a correção está entrando no ar aí para vocês. Essas são as novidades aí do QR Code, né, professora Renilda? Tem muita gente perguntando. Oi? Não, desculpa, é que eu estava no mute quando começou a falar. Mas saiu, né? Camila, fala um pouquinho aí, que eu estou vendo aqui nos vários chats das várias redes, sobre essa questão de quando a pessoa errou. Como é que ela faz? Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que tem muita dúvida aí. Olha, pessoal, então é o seguinte, hoje, esse fluxo de validação, ele tem duas etapas, né? Como vocês já sabem. Então, a primeira pessoa faz a aprovação e a segunda pessoa faz a ratificação desse cadastro. Uma vez que o cadastro foi ratificado, ou seja, ele foi aprovado e ratificado, não tem mais como reverter, tá, pessoal? Hoje o sistema não tem nenhuma opção para fazer essa reversão. Então, a gente pede aí que vocês tomem muito cuidado, prestem muita atenção na hora de fazer essa validação, né? A gente colocou esse processo duplo aí, que é justamente para evitar ao máximo, porque a gente sabe que erro pode acontecer, né, pessoal? Nós temos aí muitas atividades, erros realmente podem ocorrer. Mas a ideia da dupla validação é justamente que tenham duas pessoas envolvidas no processo para que diminua essa possibilidade de erros. Então, vamos supor, se o secretário foi lá e aprovou uma pessoa que não deveria ter aprovado, o diretor verificou isso, nem ratifica, reprova. A reprovação ela pode ser feita em qualquer uma das instâncias, ou na aprovação ou na ratificação. Qualquer um dos dois podem reprovar, tá? Então, a gente pede aí muita atenção, muito cuidado na hora de fazer esse trabalho, essa dupla validação. Agora, para quem já ratificou, foi como o Patrick colocou, né? A pessoa vai ser prejudicada. É importante que a pessoa que teve o cadastro ratificado indevidamente tenha ciência de que ele não faz jus nesta primeira fase, neste momento, né? A ideia é que no final todos possam se vacinar, mas nesta primeira fase, quem não faz jus e teve o comprovante ratificado indevidamente, essa pessoa precisa ser comunicada que ela deve
desconsiderar o comprovante. Hoje, via sistema, não tem como a gente reverter, né? Porque a partir do momento que a pessoa é ratificada, é gerado esse QR Code, enfim, se a pessoa já fez a impressão e tudo mais, então, por uma questão de histórico, a gente não pode desfazer essa ação. Mas é muito importante que você, diretor, comunique o funcionário que ocorreu esse problema, né, explique a situação e peça que ele aguarde a vez dele chegar. Quando acabar esse processo aqui, a gente verifica como rever esses casos de pessoas que foram ratificadas indevidamente e que vão aguardar a próxima etapa. É importante importar que os servidores que estiverem furando a fila são responsáveis administrativa e criminalmente pelo processo. Então é importante, inclusive, que notifique essas pessoas por escrito de que não há, para que tomem ciência de que não há o direito a serem vacinadas nesse momento, né? Então isso é muito importante. É isso que eu ia trazer para vocês, porque às vezes acontece algum fato de você ratificar de forma, né, errônea, sem má fé, e aí como que o diretor, o secretário da escola vai se preservar? Então eu acho que a orientação, como não existe nenhum canal, né, para fazer essa informação, então é importante que o diretor faça um comunicado por escrito, esse funcionário assine e guarde esse comunicado para que, se porventura vier alguma fiscalização, alguma questão, o diretor se resguarda com esse registro, correto?